Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa noite para mim. Graça e paz. Pode ser bom dia ou boa tarde para você. Vamos mais uma aula de EBD, falando aqui de Daniel hoje, né? Então tenho certeza que esse estudo vai alcançar seu coração. Você vai ser muito abençoado. Então vamos orar para que Deus possa falar contigo, para que essa palavra, esse estudo possa gerar fruto no seu coração, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão ou pela minha irmã que está vendo esse vídeo, sendo abençoado por esse estudo, de tantos outros, ó Pai amado, que está aqui na playlist da Igreja Burnie. Eu quero abençoar, Pai amado, essa pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, e peço a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua direção, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és a palavra da verdade, o Senhor é a rocha verdadeira e a fonte que joga para a vida eterna. Nos dê, nesse estudo, um entendimento claro da Tua palavra, nos dê um entendimento claro do que o Senhor quer dizer a nós, e que nós possamos aprender com a Tua palavra nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o EBD hoje é sobre Daniel. Daniel é, vamos dizer assim, o Apocalipse do Antigo Testamento. Já ouviu até o pastor Lucinho falar sobre isso. E a gente tem grandes eventos em Daniel, eventos bastante complexos, quando se fala em nível de revelação, e eventos muito de aprendizado para nós. A postura de Daniel foi muito interessante, porque a situação que Israel estava, né, desde que a gente pega, desde o final ali do reinado de Zedequias, que é o final do ministério de Jeremias, na hora que ele está profetizando para o povo se arrepender para não cair no exílio, de lá para cá o povo de Israel foi bastante, sofreu bastante castigo, né? A disciplina, na verdade, o efeito do seu pecado, por não obedecer a Deus. E aí o povo de Israel é transportado para o exílio babilônico. E Daniel marca muito esse período do exílio, porque Daniel foi, né, braço direito assim, de todos os reinos que dominaram na época que Israel estava exilado. Então, esse livro a gente vai aprender muito. Não vou conseguir colocar ele todo no detalhe, que aí vai mais de horas aí, eu também tem muito conteúdo histórico nele, né? Que a gente tem que ser aqui que nem os irmãos bereanos, né? Que mesmo quando ouviram Paulo pregar, examinaram para ver se estava de acordo com aquilo que tinha sido dito. Então eu peço que, mesmo que você me ouça, mesmo que você ouça outros excelentes que passaram aqui por mim, examine, estude, vá atrás e busque, tá? Então, vou falar hoje de Daniel. Então, o livro de Daniel é um livro que ele tem a sua própria autoria, né? Daniel significa em hebraico Deus é meu juiz. Existem algumas evidências que provam que Daniel escreveu, né? Propriamente a forma como ele escreve, lá em Daniel 8.1, quando fala eu tive essa visão, Daniel 9.2. E a gente tem a própria confirmação de Jesus, né? Da autenticidade da autoria de Daniel, quando ele fala, né, lá em Mateus 24.15, quando ele fala das profecias de Daniel, ele diz que quem lê entenda, ou seja, o próprio Daniel escreveu. E o período, né, a data onde Daniel escreveu, está em torno ali de 605 a.C., e Daniel literalmente escreveu durante a sua vida na Babilônia, né? Então, acho que como eu expliquei aqui, né, como que aconteceu, Daniel, né, de Jerusalém, né, hebreu, o que acontece é que quando ocorre o exílio e Nabucodonosor, porque assim, Israel era uma cidade, não, uma localização, um país, né, um reino muito desejado e muito ameaçado pelos outros inimigos, né? Então Israel sofre muito com guerra com a Síria, né? Vence muitas guerras, sofre outras, até que chega um momento que Nabucodonosor vai e domina, né, Israel e começa a fazer o exílio. Nessa época também já tinha a divisão dos reinos, né? Então era 10 tribos de um lado, 2 de outro, então tinha a separação de Israel e Judá, né? Com certeza que você já sabe disso. Se não souber, está ali a divisão dos reinos, ela se concretiza pós-morte de Salomão, quando o filho Roboão assume, e aí tem aquela discussão da nação acerca de tributos. Ao invés de ele escutar o conselho dos mais velhos, ele escuta o conselho dos mais novos, e ali ocorre a divisão dos reinos, e aí você tem reino de Israel e reino de Judá, que reino de Judá é composto por 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos de Israel. Então, após domínio de Nabucodonosor sobre o reino de Israel, ele começa a trazer alguns
né, israelitas para o reino da Babilônia. Lembrando que, né, ele não traz todos, ele só traz aquilo que há de melhor. Né, acho que esse é um ponto bem importante, ele não traz todo mundo de Israel, ele só traz os principais, e a Bíblia fala aqui, né, vamos ler lá em Daniel, capítulo 1, eu vou ler na versão da NVT, tá bom? Se você quiser me acompanhar, abre Daniel, capítulo 1, versículo de número 1, vamos ler rapidinho aqui, diz assim, ó, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a tomou, né? E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, e levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na terra do tesouro do seu Deus. Aí ele fala que ele ordena para Aspenaz, né, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, ou seja, de boa aparência, culto, inteligente, que dominasse vários campos do conhecimento e fosse capaz de ensinar a língua dos caldeus, capacitado para servir no palácio. Ele deveria ensinar toda a literatura dos babilônios, ou seja, de sua própria mesa o rei designou uma porção diária. Aí começa o seguinte, aí ele traz o melhor, né? E dessa classe, né, dessa elite judaica que foi para Babilônia, Daniel e os seus 3 amigos estavam nela, né? Então Daniel, Azarias, Ananias e Misael, né, que, né, depois é Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel como Beltesazar, vão para a Babilônia, né, e ali eles começam a receber uma porção diária do rei para que eles possam ser preparados para poder se apresentar ao palácio, né? Então o primeiro capítulo de Daniel, né, ele é determinado pela chegada de Daniel na Babilônia, tá? Gente, assim, o livro de Daniel tem vários contextos históricos, né? Eu vou falar de Daniel especificamente, né? Aí eu vou até, antes de começar a detalhar, como que vai dividir aqui o EBD, tá? Eu vou falar Daniel, tá? Então como ele chegou agora, vou falar um ponto importante dessa chegada. Depois eu vou falar da primeira interpretação do sonho de Daniel que ele fez para Nabucodonosor. Essa interpretação ela vai tomar um pouco mais de tempo, porque ela é bem interessante, porque ela tem uma junção de Daniel 2, Daniel 7 e fatos históricos, né, que a gente vai falar da estátua. E eu, né, vou colocar alguns elementos aqui para vocês, e eu peço que vocês pesquisem mais, que são elementos escatológicos, ou seja, que ratificam a vinda de Jesus, a volta de Jesus, né, para nós, né, e o anticristo, os reinos. Então eu vou falar um pouco disso. Aí depois que eu falar da estátua, eu vou falar de pontos muito importantes que aconteceram com Daniel. Por exemplo, né, vou falar também dos amigos, então vou falar um pouco da fornalha, depois vou falar da cova dos leões, e vou falar, e aí eu vou fazer um contexto geral. Então acho que a ideia aqui é que essa aula aqui te estimule a você pesquisar mais, a procurar mais, porque é bom demais assim, ter, né? Eu estava pesquisando sobre Daniel, você pega, por exemplo, estudos do Hernandes Dias Lopes, que a cada capítulo é 1 hora, e mesmo assim ele sintetiza. Então a gente está falando aí de né, 14 capítulos, né? 14 capítulos, não é isso? 14 capítulos. Então são 14 horas de aula de Daniel. Então acho que a gente aqui tem, como posso dizer, bastante oportunidade para poder difundir mais esse tema, tá bom? E eu quero dar um pouco de uns tópicos aqui, e aí falar um pouco desse fator histórico. Falo também um pouco da interpretação do sonho da árvore, que ele teve, que é o segundo sonho de Nabucodonosor, e aí a gente segue aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, na chegada de Daniel, tem aquele fator clássico, que Daniel decide não se contaminar com o manjar do rei, né? Nas versões um pouco mais antigas de Almeida fala que é manjar, nessas mais novas diz da porção diária. A verdade é que todos os exilados, né, que vieram para ser treinados com os chefes de Nabucodonosor, eles tinham que ter uma comida, né, para ser como prática de uma dieta que eles tinham definido para aqueles homens. E Daniel decide não fazer isso, não só ele junto com seus amigos. Eles falam, não vamos nos contaminar, não quero comer essa carne, não quero comer esse manjar do rei. Queremos comer apenas legumes e água. E aí um ponto importante é o seguinte, quando a gente fala de um judeu que
que segue, né, os mandamentos do Senhor, né, muito, 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 muito firme, né? Você pega, por exemplo, o versículo clássico de qualquer judeu, que está lá em Deuteronômio 6,4, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o seu único Deus, somente a Ele adorarás e prestará culto. Não falar de... Aí começa a detalhar de novo todos os mandamentos. E Deus, né, nos seus mandamentos com Moisés, lá tirando o povo de Israel do Egito, passando o deserto para conquistar Canaã, ele deixa muito claro para não comer carne sacrificada, para não comer, né, alimento sacrificado a ídolos. E Daniel sai de um território santo, dentro das suas práticas e rituais religiosos dentro do judaísmo, baseada na palavra que ele praticava em Jerusalém, para um território pagão que adorava deuses totalmente, né, contamináveis. Então, quando ele se depara com aquele alimento, ele com certeza está certo de que aqueles alimentos seriam sacrificados a ídolos, e ele decide não se contaminar. E a Bíblia diz, decide firmemente no seu coração, diz assim, aqui na NTLH, estou nessa versão também agora, capítulo 1, versículo de número, vou pegar aqui, 8, fala assim, ó: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber vinho que o rei dava, por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel 1, versículo 8. Deus fez com que, versículo 9, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele, mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel. Aí ele fala: foi o rei que me colocou como chefe para poder mandar. Se você comer legume e tomar água, você vai ficar pior que os outros, e aí, né, vai ficar ruim para mim. Pô, Daniel falou: fica tranquilo, 10 dias, vou comer água, vou comer legume e tomar água. Se nós ficarmos pior que eles, a gente segue aí o direcional de vocês. Mas se nós ficarmos melhor, a gente segue a tomar água e comer legumes. E, né, cravado, nos versículos seguintes você vai ver, vamos ver aqui rapidinho, ó. E Daniel foi falar com o guarda, né? Aí ele pede uma experiência com a gente, durante 10 dias dê somente legumes e água para beber. Aí o guarda concordou no versículo 14, né, que ficaria essa experiência, e passados os 10 dias, versículo 15, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes davam um legume para comer. Acho que é muito importante esse ponto, que a decisão de Daniel, mesmo num território pagão que ele não tinha nenhuma influência, ele decidiu no coração e Deus estava com ele. Independente de onde você estiver, e o quadro que você se coloca, uma vez que você decide não se contaminar, Deus está contigo. Porque o que acontece? Nós somos chamados para ser santo. E se todas as coisas que a gente faz vai nos contaminar e tirar essa santidade, essa separação a Deus, e a gente decide não seguir para poder se manter limpo, Deus vai estar com a gente. Independente da situação que for. Né? Eles estavam correndo risco de morte. Eles ficam sabendo que não estavam comendo o manjar do rei, eles poderiam ser executados. Mas Deus estava com eles. Primeiro, deu graça para o chefe. Nem conhece os caras. Já está dando, né, confiança. Deu experiência de 10 dias. Deus deu graça. E eles, né, Deus honrou e eles ficaram muito mais sadios. Né? E sadios não só fisicamente, mas mentalmente. Né? Aquele manjar poderia atrofiar a mente deles. Né? A comida física, ela mexe, né, na nossa... de todo o processamento cerebral. Né? Então, acho que é importante decidir não só a purificação espiritual, mas até a purificação física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Embora não tivesse essa palavra descrita por Paulo no Novo Testamento, Paulo já tinha tomado uma decisão de se purificar e não se contaminar. No capítulo 1, assim, a gente, né, detalha essa chegada, e é muito bom porque Daniel não decidiu sozinho, a decisão era dos 4. É muito importante saber com quem que você anda. Né? Essas pessoas que estão ao seu lado são cheias do Espírito Santo mesmo. Né? São aquelas pessoas que estão cedendo a comer o manjar do rei, ou são aquelas pessoas que estão decididas a não se contaminar e ficar puro e santo. Fique do lado de pessoas como Daniel ficou aqui, dos amigos dele. Tá? Acho que essa é uma importante. É melhor você ter 3 amigos que andam contigo do que você ter vários que se vendem e se contaminam ao manjar do rei. Bom, vamos passar para o segundo, né? Já são 15 minutos aqui. No segundo capítulo, a gente tem um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho
muito importante, até esse sonho que ele teve lá milhares de anos atrás. A gente vive o cumprimento da profecia, e é interessante a história porque ele teve um sonho e ele não contou para ninguém o sonho. Capítulo 2, né? Segundo ano do Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos para que explicasse o sonho. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, eles disseram: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto eu não souber o que ele quer dizer. Então, o que Nabucodonosor fez? Teve um sonho, mas ele não quis contar. Era muito comum naquela época, é muito comum os reis terem sonhos e chamar os sábios, adivinhos, esses caras que, contador de história, né, que o único que revela mesmo amanhã é o Senhor. Mas é interessante você pegar lá da época de Faraó, na época de José também, pela unção do Senhor, revelava sonhos, só que o Faraó contava os sonhos para José. Né? Aqui não, aqui a gente tem um cenário que o rei não contou. Né? O rei não contou e ele queria que o povo, que os adivinhos dele lá, já interpretasse na hora. Me conta aí agora o sonho. Não, me fala qual é o sonho. Eu falei assim, não, eu quero que vocês adivinhem. Já que são os adivinhos, então adivinhem. Aí eles começaram a falar, não, só os deuses dos deuses poderiam identificar o sonho, conta para nós. Aí Nabucodonosor ficou muito irado, falou, vou executar todos vocês, não serve para nada. Eu tenho que contar os sonhos, vocês vão me enganar. Se eu falar os sonhos, vocês vão contar uma história aí parecida e não vai ser realmente o que eu preciso saber de revelação. Então ele emite um decreto, né? Aqui no capítulo 2, né, versículo, deixa eu ver. Aí no versículo 8 ele fala, mas o rei insistiu, eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão procurando ganhar tempo, porque sabem que eu já resolvi que se vocês não contarem o sonho, eu vou dar todos os meus castigos. Vocês já combinaram me enganar com mentira e falsidade, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Aí fala que não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer e tal. O Senhor está querendo, é impossível. Aí diz o versículo 12, o rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que também fossem mortos. Então, ou seja, Daniel está lá, não sei se na sua casa, no seu aposento, fica sabendo que todos os sábios vão morrer. Então ele foi retirado de Jerusalém com esse discurso, né? Mais um sábio aqui para mim, né? Então, quando Nabucodonosor fala com a classe hierárquica máxima dos sábios e não consegue a interpretação dos sonhos, então ele fala, vou matar todos vocês, que vocês não servem para nada. E Daniel fica sabendo disso. Quando Daniel fica sabendo disso, a primeira coisa que ele faz Daniel foi procurar o Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios, e com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque por que o rei se deu uma ordem tão dura assim. Aí ele explicou o que havia acontecido, então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo de Daniel explicar seus sonhos. Então Daniel vai pedir a Deus uma direção para poder ter a revelação do sonho, e ele não faz isso sozinho, ele pede a ajuda dos amigos, né? Então eu falei lá no versículo 17, fala, depois Daniel foi para casa e contou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que revelasse, que tivesse pena deles na misericórdia e mostrasse aquele sonho misterioso, que queria dizer a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. E ele faz uma oração tremenda, maravilhosa, que eu não vou conseguir detalhar aqui para vocês. Mas a postura de Daniel diante de uma situação de morte foi orar, né? Aí eu sei que aqui é um estudo, mas a gente emenda aqui uma direção de Deus, né? O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo quando vem uma situação de morte na sua vida? Quando tem uma notícia que vai acabar tudo. Você vai ligar para fulano, vai fazer alguma coisa ou você vai orar? Gente, situação de morte, não tem o que fazer. Israel estava em pecado. Deus não estava ouvindo a oração de Israel. Mas Daniel era um homem que tinha se separado ao Senhor. E o Senhor o abençoava poderosamente. Né? Porque a Bíblia fala no capítulo 1, não comentei, mas que a Bíblia diz que Daniel recebeu sabedoria, né? Inteligência, ele e os amigos, e também visões e interpretação do sonho. Então ele recebeu isso do Senhor. Então Daniel tomou a decisão de orar, e é isso que você tem que fazer, orar.
orar, buscar Deus, falar com Deus. Só Ele tem resposta, só Ele é a fonte. Daniel ora e Deus dá a revelação do sonho para ele. Ele chega diante de Nabucodonosor e fala que Deus tinha dado a revelação e não precisava mais executar ninguém. E aí ele dá a revelação da estátua, né? Então vamos ler aqui, que eu quero depois falar um pouco da visão da estátua com vocês. Aí depois a gente finaliza. Mas diz assim, Daniel respondeu, rei, não há sábio, não há adivinho, feiticeiro, nem astrólogo que possa dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica o mistério. Foi por meio do sonho que ele nos fez, que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve quando dormia. Então vamos lá no capítulo 2, versículo 29, vou lendo a versão da NVT. Capítulo 2, versículo 29, diz assim, vamos lá. NVI, vamos colocar NVT aqui, que NVT é melhor. Eu gosto da NVT. Versículo 29, diz assim, Daniel vai interpretar o sonho. Né? Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Então, Daniel é um livro apocalíptico, né? Fala já da frente. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá, e eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros. Humildade total e reconhecimento que Deus pode. Isso é importantíssimo. Mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava no seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua, brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços de prata, a barriga e os quadris de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mão humana. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse uma palha-naeira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Aí ele diz assim, agora eu vou explicar o que significa. O Senhor é o maior de todos os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. E ele o fez governante de todo o mundo habitado. E pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele, haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como ferro esmaga e despedaça tudo que lhe atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá de um lado ele terá um tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas as outras serão fracas como barro. A mistura do ferro e barro também mostrará que esses reinos tentarão se fortalecer, forçar alianças entre si por meio de casamentos, contudo não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos e nada permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, o significado é certo. Agora olha que interessante, eu vou ler Daniel 7. Daniel 7 com a visão dos animais. Só que tem a ver a visão da estátua com a visão dos animais. Vou te explicar o que tem a ver uma coisa com a outra. Tá? Então diz lá, Daniel 7, versículo 1 diz assim: anteriormente, durante o primeiro reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão e sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano.
e lhe foi dada a mente humana. Vi então uma segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre os lados e tinha uma boca entre os dentes, e tinha na boca entre os dentes 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira besta, a terceira dessas bestas, que se parecia como um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro, esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. O que tem a ver a visão da estátua com a visão das bestas, a visão dos 4 animais que Daniel tem? Eu vou fazer uma junção para você explicar, para te explicar os fatos, a interpretação, né, e os fatores históricos. Como eu falei da interpretação das visões da estátua lá no Daniel 2, eu vou ler também aqui em Daniel 7, porque Daniel quer saber o que acontece. Então, ele pergunta, né, para o ancião, né, e aí ele responde a visão. Né. Lá em versículo de número 15, Daniel 7,15, fala assim: eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto, e as minhas visões me aterrorizavam. Por isso aproximei de um dos que estavam em pé junto ao trono, e perguntei o que significava. Ele explicou: esses 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão na terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo e eles dominarão para todo sempre. Então vamos lá. Olha que interessante essa história aqui. A visão da estátua e dos 4 animais nos mostra muito os dias de hoje. Né? Então vamos lá. Daniel 2, lá na visão da estátua, a cabeça de ouro, ela é um reino. Da mesma maneira que em Daniel 7, o leão com asas de águia também é um reino. Porque o homem que estava junto ao trono aqui em Daniel 7 acabou de explicar. Os 4 animais são um reino. Só que a mesma cabeça de ouro, em Daniel 2, com Daniel 7, são os mesmos reinos. Então a cabeça de ouro representa o reinado da Babilônia, Nabucodonosor, lá em 606 a.C., que representa o reino máximo. Né? Não existia nada maior que a Babilônia naquela época. Tinha alguns reinos minúsculos ali, mas não tinha nada comparado ao reinado babilônico, que foi direcionado por Nabucodonosor. Só que, como diz lá na interpretação do sonho pelo Daniel capítulo 2, que o reino dele seria caído e o inferior assumiria. E fala lá em Daniel 2, peitos e braços de prata. Prata é inferior ao ouro. Então é um reino inferior ao de Nabucodonosor, da Babilônia. E qual foi esse reino que assumiu em 538 a.C.? O reino Medo-Persa. Né? E ainda diz que era um reino forte de um lado e fraco de outro. Então por isso tem essa junção. O reinado da Média era fraca e o reinado da Pérsia era forte. Então a junção de Dario e Ciro fez com que eles tomassem o reinado babilônico. Você vai ver em Daniel, onde tem a posição dos 2 reinos. Em Daniel 6, quando ele cai na cova dos leões, que eu vou falar, quem está já no reinado é Dario. Né? Então, da segunda visão, a gente tem peitos e braços de prata, que representam o reino de prata, e o reino de prata é o reino Medo-Persa, que assumiu em 538 a.C. E lá em Daniel 7, recapitulando aqui com você pode ver, o segundo animal da visão de Daniel era um urso, e ele era erguido por um dos lados. Isso que é interessante, ele é erguido por um dos lados, ou seja, um lado mais forte que o outro. Ou seja, esse erguido por um dos lados era erguido pela força da Pérsia e a junção com a Média. Então era o reino Medo-Persa, e ele tinha 3 costelas entre os dentes. Né? E na história, o reino Medo-Persa derrubou 3 províncias. Eles derrubaram Babilônia, Lídia e Egito. E por isso que Daniel fala, lá na visão dos 4 animais, no segundo animal, que é o urso, que o urso tinha na boca 3 costelas entre os dentes. E fala: devore e come o quanto que der.
essa visão então vamos lá, primeira visão, né? Primeira visão que está falando aqui, cabeça de ouro, reino babilônico, exemplificação do animal leão com asas de águia, né? Então você tem o leão como a esfera, com, né, o rei dos animais, e você tem a águia, que é a representatividade do reino dos pássaros. Então, assim, é o reino máximo, representado pela cabeça de ouro, que é o maior ativo que existe, ou seja, representa o reinado de Nabucodonosor. E ainda fala em Daniel 7 que esse leão recebeu o coração de homem. E aí ele faz um contraponto, porque no reinado de Nabucodonosor, na segundo sonho que ele teve da visão da árvore, ele se exalta tanto que ele se torna um animal, que ele fica só ali como um animal por 7 anos no meio do orvalho. E aí mostra que um leão teve um coração de homem, então é porque ele ficou doido, né, Nabucodonosor, por um período, por ele achar que ele tinha postura e tudo aquilo. Na verdade, ele só estava no lugar que Deus tinha permitido que ele estivesse. Aí, o segundo ponto, braços e peitos de prata, reinado medo-persa, exemplificado pelo urso, né, erguido por um dos lados, ou seja, persa e média, um mais forte que o outro, persa mais forte, média mais fraco, Dario e Ciro, 538 a.C., exemplificado por 3 costelas na boca, que são a forma que Medo-Persa derrubou as três províncias, Babilônia, Lídia e Egito. Depois nós temos o reino de bronze, que é exemplificado por ventre e quadris, né? 331 a.C. Quem é esse reino? A Grécia, né? A Grécia, ela tomou o reino pelo Alexandre o Grande, filho de Filipe, né? Que era um cara da Macedônia que conquistou a Grécia. Aí Alexandre o Grande tomou, né, a Grécia e assumiu. E ele foi conquistando reino atrás de reino, né? Tem uma história mitológica por trás, mas ele foi conquistando reino atrás de reino. E ele não deixou descendente, ele não se matou, né? Aí tem umas teorias que diz a morte dele. Não vou entrar aqui num detalhe. E quando ele morre, o reino foi repartido em 4 generais que ele tinha, né? Então, assim, olha que interessante. Alexandre o Grande, né, ele toma, né, ou seja, a Grécia vence a Medo-Persa, se torna lá em 331 a.C. como o reino ali de bronze, ou seja, dominou, né, o reino máximo naquela época, ou seja, inferior à prata, inferior ao ouro, ou seja, tomou ali a Babilônia, tomou ali a Medo-Persa, e Alexandre o Grande tomou. Aí o que acontece? Ele teve 4 generais, dividido, que o reino dele foi repartido. Olha que interessante. Daniel 7, a exemplificação do reino de bronze é dada pelo leopardo. E o leopardo, ele tinha 4 asas de ave nas suas costas e tinha 4 cabeças. Olha que interessante. E olha como que exemplifica bem, porque quando a gente está falando de 331 a.C., Daniel tinha morrido. Daniel não estava aí. Ou seja, Daniel profetizou, ou seja, ele trouxe a interpretação de algo que estava acontecendo, que ele nem existia mais. Mas a visão aqui da Grécia ter tomado, né, o reinado Medo-Persa e a exemplificação do leopardo já mostra, né, que ele tinha 4 cabeças, ou seja, na morte de Alexandre o Grande foi repartido para 4 generais, que são as 4 cabeças da visão do animal do leopardo. Aí a gente tem as pernas de ferro, né? E qual que é o reino, né, que assume, ou seja, que toma a Grécia? É a Roma antiga, né? A Roma antiga, ela toma a Grécia, e lá em Daniel 7, a exemplificação das pernas de ferro, que exemplifica o reinado de Roma, é um animal terrível, espantoso e muito forte, com grandes dentes de ferro. Ele tinha 10 chifres. E depois um chifre pequeno surge entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e boca que falava com arrogância. Olha que interessante isso aqui, né? A Roma assume, né? Então um reino que durou por muito tempo, né? Jesus, né, veio no reinado de Roma, né? Era essa Roma que dominava, que eram as pernas de ferro. E na queda de Roma, ela basicamente foi tomando da seguinte forma, né? Ela cai,
né, exemplificado nos 10 chifres. Então, quem era, né, quem que eram as 10 chifres? Né? Os 10 chifres eram as tribos bárbaros, né, que basicamente eles retratam o rompimento do poder de Roma pagã nas divisões das Europas ocidentais. Então, quem são os tribos bárbaros? Francos, alamanos, visigotos, ostrogotos, vândalos, jutos, anglos, saxões, érulos e suevos. Que basicamente, se a gente pegar essas tribos bárbaras e entrar na história, elas são basicamente, por exemplo, francos, é a França, alamanos, é a Alemanha, suevos, tem a parte de um pouco de Portugal, se não me engano. E olha que interessante como que a Bíblia, né, ela exemplifica lá na interpretação do sonho de Daniel os dias de hoje, né? A Roma antiga, ela cai, né? Ela cai e essa queda basicamente é o rompimento das 10 tribos bárbaros, né? Ou seja, 10 chifres lá no animal terrível e 10 tribos bárbaros. Aí fala assim, um chifre pequeno surgiu entre eles. Ou seja, tem 10 chifres e um chifre pequeno surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres, ou seja, 3 dos 10, então a gente tem 10 chifres. E surge um chifre pequenininho. Ele está dizendo assim, ó, um chifre pequeno surge entre eles e 3 dos 10 foram arrancados para dar lugar para ele. E esse chifre possuía olhos como os de homem e boca que falava arrogância. Olha que interessante, na história, que basicamente é a história do papado, né? Que aí a gente pega na história de Santínica, mas aqui qual que é a ideia? Que é a seguinte: o chifre pequeno, né, quando a Roma cai, o bispo de Roma começa a ter poder político em toda a Europa. Quando fala poder, o bispo de Roma é aquele que eles pregavam para as 10 tribos bárbaras. Aí olha que interessante. Só que quando o bispo de Roma, na queda de Roma, da Roma antiga, e o bispo de Roma começa a ter poder político por toda a Europa, 3 dessas 10 tribos não aceitam o papado. Ou seja, não aceitam o bispo de Roma com esse poder político. E quem são essas 3 tribos? Vândalos, érulos e ostrogotos. Olha que interessante. Na história, se a gente pegar essas 3 tribos que não aceitaram o poder do bispo de Roma, essas 3 tribos, elas são arrancadas e dado lugar para Roma, para esse bispo tomar conta. E essas 3 tribos, elas se encontravam onde? Elas se encontravam ali, no território que parecia de uma bota, que é a Itália, que é o lugar onde fica ali o papado, né, o Vaticano e tudo mais. Então, por que ele está ali? Por causa dessas 3 tribos que não aceitaram o papado. E aí mostra na palavra um chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como de homem. Então você está vendo Daniel, há milhares de anos atrás, falando do posicionamento do papado, do posicionamento do papado hoje. E aí a gente tem outras visões de animais que o chifre machuca, quebra. Sim, não vou entrar tanto no detalhe, porque já são 38 minutos, né? Então, mas eu queria que você pudesse pesquisar mais, assim, e finalizando um pouco aqui a visão, né? A gente tem depois os pés, que é metade de ferro e barro, que esse será o último reino, né? Que é o reino final, que é o reino do anticristo, né? E, sim, não estou dizendo que é o reino do anticristo, mas é o último reinado, porque depois dessa visão dos pés, metade de ferro, metade de barro, vem a pedra que sai da montanha, esmiuça e quebra, que essa pedra exemplifica a volta de Jesus e o reinado de Jesus, né? Então, em qual fase nós estamos na estátua? Na última. Nós estamos na última fase, porque a fase das pernas de ferro, ela era a Roma antiga. A Roma caiu com a influência do bispo de Roma sobre as 10 tribos bárbaras. E aí depois você tem toda ali a construção da Europa, que é a parte ocidental, e aí juntado por os países que a gente já falou, né? França, Alemanha, Espanha e tudo mais. E aí a gente tem aí na consolidação do papado ali na Itália, que são as 3 tribos que não aceitaram, e ali a gente tem várias outras histórias que vão... Ou seja, nós estamos só aguardando a pedra esmiuçar essa estátua. Então logo logo, você que está me ouvindo e me vendo e não decidiu viver com Jesus, decida, porque essa pedra vai chegar a qualquer momento. Quanto menos esperar, no piscar de olhos, essa pedra
pode chegar. Ela pode até chegar agora aqui, que a gente vendo, ou você me vendo aí agora. Ela pode chegar, então, viva Jesus. Daniel, maravilhoso essa história. Nós temos outros eventos, né? Então, aqui no capítulo de número 4, Daniel, Nabucodonosor tem outro sonho, que esse sonho, basicamente, ele tem um sonho de uma árvore muito grande, que todo mundo começa a fazer ninho nela, e aí Daniel interpreta dizendo que essa árvore grande era ele, mas depois essa árvore perde a raiz e ela se desfaz, e basicamente o que acontece aqui, Nabucodonosor, ele se exalta, achando que todo o território babilônico foi construído por ele. E Daniel até fala: Senhor, rei, pare de pecar para que Deus tenha misericórdia de você. Mas ele reconhece a Deus em determinados momentos, mas depois ele, um dia num palácio, ele vê lá tudo que ele construiu e Deus vem e o faz ficar como um animal. E ele fica lá comendo palha, comendo capim por 7 anos, porque depois que ele volta à consciência, ele sabe que Deus é Deus, né? No capítulo 5, né, a gente tem aqui a visão lá no banquete, né, o rei Belsazar, que é a descendência, faz lá, pega os utensílios do templo do Senhor, aí tem, né, a mão misteriosa, né, que ela escreve, tem interessante a mão misteriosa que fala aqui, né, levaram Daniel até a presença do rei, aí porque eles começaram a ficar assustados com o que estava escrito, que ele tinha dito Mene, Tekel, Parsim. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês, porque eu me aluguei tanto nessa visão da estátua, que ele diz... aqui diz assim, lá no versículo 5, 25, Mene, Tekel e Parsim, né, que agora a explicação Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor, né, e resolveu terminar. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança, pesou muito pouco. E Pérez, ou Percel, né, aqui está NTLH, né, isso aí. E aí ele diz que quer dizer que seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Aí aqui já mostra, você percebe que como Belsazar ainda está no reino babilônico, quando tem a mão misteriosa, já começa a decretar que o reinado dele vai ser tomado pelo poder medo-persa, concretizando lá o reino de prata, como eu falei na visão da estátua, né? E aqui, depois no capítulo 6, a gente tem uma passagem maravilhosa, que é a passagem que Daniel... Então vamos finalizar aqui esse IBD, falando das duas visões, das duas passagens tão tremendas, que é a da fornalha. Então, falando um pouco de Nabucodonosor, logo que ele tem a interpretação lá do sonho, Daniel conta, né, Daniel é promovido e leva os amigos dele junto, ele faz uma estátua de ouro, né? Então, Nabucodonosor era doido da cabeça. O que ele fez? Ele teve a visão da estátua, separada por cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e barro e ferro. Ele falou assim: não, essa estátua é só eu vou fazer a estátua inteira de ouro, não vai ter fases, eu vou ficar para sempre aqui. Aí ele fez uma estátua de ouro e queria que todo mundo se curvasse quando tivesse o som de qualquer instrumento musical. O que aconteceu? Todo judeu, todo homem de Deus que se preze, ele não se curvaria a nenhum outro estátua, a nenhum deus, nada. E não temos relato na Bíblia que Daniel estava nesse contexto com os amigos dele, mas Ananias, Misael e Azarias, eu gosto de falar assim, né, Sadraque, Mesaque e Abednego dá no mesmo, mas são nomes pagãos dados a esses homens. Então Daniel foi dado a Beltesazar, né, Ananias, Azarias e Misael ficou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os nomes deles mesmos eram Ananias, Azarias e Misael. E eles decidiram não se curvar. E falaram: rei, os homens da Babilônia falaram: tem aí 3 homens que não se curvaram. Aí Nabucodonosor ficou furioso, chamou eles e falou assim: vou te dar um crédito. Se curva aí, senão vou te jogar na fornalha. Aí Nabucodonosor: tem algum Deus que pode te livrar? A melhor coisa que você fazer é se curvar. Eles falaram assim ao Nabucodonosor: é o seguinte, a gente não vai se curvar. E Deus pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, a gente não vai se curvar. Aí Nabucodonosor ficou extremamente irritado, aumentou o fogo em 7 vezes
e ao ponto daqueles homens os homens dele que estavam aumentando a fornalha, morreram, né? Porque a fornalha já era quente, aí eles aumentaram 7 vezes mais, então os homens que aumentaram a fornalha morreram e lançaram Ananias, Azarias e Misael lá na fornalha. E o que aconteceu? Nem um cheiro de fumaça os pegaram, porque tinha um quarto homem na fornalha que não permitiu com que eles fossem mortos pela fidelidade ao Senhor. E aí Nabucodonosor falou, Ananias, Azarias e Misael, servo do Deus Altíssimo, sai daí agora. Aí saíram e aí reconheceram. Então, ponto, fidelidade ao Senhor não permitiu com que eles caíssem. Segunda visão é Daniel na cova dos leões. Aí já era o reinado Medo-Persa, né? Então lá no capítulo 6 o rei Dario resolveu dividir o país. Aí Dario vem e divide o país em 127 príncipes, governadores e 120 governadores e 3 presidentes. Daniel era um dos presidentes e a Bíblia diz que ele sobrepujou os presidentes, todos os governadores. Eles ficaram com inveja disso. Na verdade, Dario queria ficar só com Daniel, e que ele era mais confiável. E aí os outros governadores e presidentes ficaram com inveja e falaram, vamos pegar alguma coisa que esse cara faz. Tudo que ele faz dá certo, honra a Deus, honra o rei em tudo. Então vamos ver o que ele faz. Aí eles perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta em direção a Jerusalém. Orava a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia do povo de Israel para poder voltar. E aí o que aconteceu foi que eles fizeram um decreto, falaram para o rei Dario, você concorda que ninguém deveria pedir alguma coisa senão a ninguém a não ser o Senhor, nem ao Deus, nem nada, somente ao Senhor? Ele falou, sim, então se alguém pedir qualquer outra coisa que não for para ti, morte. Aí ele selou lá com o anel que não pode ser revogado e pegaram Daniel orando. Daniel, mesmo sabendo o decreto, não parou de orar. Gostaria muito de detalhar isso, mas ficar muito longo, mas eu queria dizer que a fidelidade de Daniel fez com que ele, mesmo assim, caísse na cova. Deus não o livrou da cova, mas quando ele cai na cova, a boca dos leões está fechada, né? E aí a Bíblia diz que o rei Dario chama Daniel, porque ele ficou muito triste, ele não ficou sem comer, mas percebe que Daniel não é devorado pelos leões. E aí Daniel sai, e a Bíblia diz que o rei Dario emitiu um decreto que faz com que aqueles que quiseram que ele emitisse o decreto da morte de Daniel fosse jogado na cova. E eles foram jogados na cova, e a Bíblia diz que antes deles tocarem no chão, os leões já tinham devorado eles, a família deles inteira. Então esse é um pouco da fidelidade de Daniel. Assim, Daniel foi o primordial para o retorno de Israel para Jerusalém, porque Deus teve misericórdia, e através de Neemias tem a reconstrução dos muros, através de Esdras tem a instituição da palavra, através de muitos homens, né? Através de Ageu tem a reconstrução do templo. Então tem muita coisa muito legal. Mas acho que esse é o ponto aqui de hoje. Então, Daniel, vá, estude, leia, mergulhe, tem muito mais coisa aqui em Daniel. Eu queria focar um pouco mais nessa visão da estátua, mas acho que o ponto é esse. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra gere fruto no seu coração, que você possa, ao terminar aqui, ser estimulado a continuar a ler da palavra e estudando mais sobre o livro de Daniel. Deus te abençoe. Quero fazer uma oração, Pai, que essa palavra, que foi semeada no coração do teu filho e da tua filha, gere fruto para a glória do Senhor. Que todos os pontos que nós aprendemos com Daniel possa ser prática na nossa vida, como não se contaminar como um do rei, como sempre falar a verdade, como sempre ser fiel e ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, abençoa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você aqui. Até mais.